Oi, gente, tudo bom? Vamos dar seguimento. Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo do nosso embasamento teórico, o capítulo 6. Eu vou abrir os slides para vocês acompanharem junto comigo e para quem está começando aí agora, entender melhor do que se trata. Bom, esse é um curso de extensão que em tempos de pandemia a gente está tendo a oportunidade de transformar nossos estágios em um curso de extensão e está levando informação à comunidade. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ayla Cristina dos Reis, eu sou estudante da Uninter, Centro Universitário Internacional, e eu faço licenciatura em psicopedagogia. Esse é o meu estágio supervisionado em psicopedagogia no ensino médio, tá? E para quem não tá, para quem está acompanhando aí, eu vou só passar para quem está chegando agora. A gente está fazendo um embasamento teórico sobre teorias da aprendizagem e mais para frente ainda vou falar sobre jogos e brincadeiras. Então esse livro é muito bom, é da editora Intersaberes, ele foi escrito por Maquiline Oliveira Gomes Nogueira e Daniela Leal. Aí a gente está falando sobre teorias de aprendizagem, sobre vários estudiosos, o desenvolvimento humano, muito bom mesmo. A gente já está aí chegando no capítulo 6, hoje vou dar início ao capítulo 6, e para quem está chegando agora, volta lá, dá uma olhadinha nos outros vídeos, curte, comenta, não esquece de deixar seu e-mail para o certificado, porque é um curso de extensão, e também muito importante para mim o seu e-mail para constar na minha lista de presença, tá bom? E só assim você vai receber o certificado. Então vamos dar continuidade hoje para quem quiser acompanhar daqui para frente, mas pode voltar lá, vem acompanhando aí esse processo aí de embasamento teórico, tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje a gente vai falar então no capítulo 6, sobre a afetividade em Henry Fallon, desenvolvimento intelectual pelo corpo e pelas emoções. Olha que tema importante e delicioso, né? Então vamos lá dar início ao nosso capítulo 6. A gente sempre tem uma citação no começo dos capítulos, a gente tem uma aqui de Fallon mesmo. É muito difícil observar a criança sem lhe emprestar alguma coisa dos nossos sentimentos ou das nossas intenções. Um movimento não é um movimento, mas aquilo que ele nos parece exprimir. Então, neste capítulo, nós resgataremos os pressupostos teóricos elaborados por Henry Fallon, por meio da recuperação de conceitos, princípios e tendências expressos na rotina do desenvolvimento que o autor postulou para pensar o processo de constituição do sujeito em suas relações com a cultura em que vive. Fallon certamente construiu sua teoria baseando-se em um enfoque interacionista que abarca a concepção de que todos os aspectos do desenvolvimento surgem na interação de predisposições genéticas, características da espécie, com a variedade de fatores ambientais. Em outras palavras, o desenvolvimento de uma criança para Fallon constitui-se no encontro das condições genéticas dela com suas condições de existência cotidiana, específicas de uma determinada sociedade, cultura e época. A teoria valoniana, portanto, facilita a compreensão do indivíduo em sua totalidade, além de nos revelar, como veremos mais à frente, o profundo interesse do autor pelo campo da educação, pois, para o estudioso francês, ela é um importante instrumento para a construção do conhecimento, da atividade motora e da afetividade.
Vamos falar um pouquinho, eu gosto sempre daqui porque no livro tem, eu acho importante, porque às vezes tem alguém aí assistindo e fala, mas eu nunca ouvi falar de Henry Vallon. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre quem é ele, bem curtinho. Henry Vallon ele nasceu em 15 de junho de 1879, em Paris, França, cidade considerada o centro cultural da Europa. Era filho de Paul Alexandre Joseph e neto do historiador e político Henri Alexandre Vallon. Dedicou-se ao longo de sua vida à filosofia, à medicina, à psicologia e à política francesa, vivendo em Paris até sua morte, em 1º de dezembro de 1962. Durante o período em que Vallon se formou e produziu sua teoria, o mundo foi abalado por duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Vallon esteve presente em ambas, na primeira como médico, na segunda no movimento de resistência francesa contra os invasores nazistas. Sua vida foi marcada por uma ativa participação nos acontecimentos que caracterizaram a sua época, bem como uma intensa produção intelectual, dedicando-se à integração da atividade científica com a ação social. De acordo com Galvão, 2004, página 15, antes de chegar à psicologia, Vallon passou pela filosofia e medicina, numa trajetória que trouxe marcas para a formulação de sua teoria. Então foi aí um pouquinho de Vallon para vocês conhecerem um pouco dele. Agora vamos falar então Henry Vallon, da formação inicial à vida política. Vamos aprofundar um pouco na vida dele. Aos 23 anos, Vallon formou-se em filosofia pela Escola Normal Superior e, logo em seguida, passou a ministrar aulas de filosofia para alunos do ensino secundário. Já nesse período, começou a discordar dos métodos autoritários de controle disciplinar adotados na época, assim como da supervisão clerical sobre as escolas, do clero, né? Em sua opinião, como descreve Galvão, o patrulhamento clerical exercido sobre o ensino levaria ao obscurantismo e à desconfiança. Ainda de acordo com Galvão, tal posicionamento se deve ao fato de Vallon ter sido membro de uma família de tradição universitária e republicana, na qual a influência humanista era muito evidente. A autora citada também, que é Galvão, né? Também nos alerta sobre a importância de considerarmos o período em que Vallon viveu como um período de instabilidade social e turbulência política, em decorrência das duas guerras mundiais, do avanço do fascismo, das revoluções socialistas e das guerras para a libertação das colônias na África. Isso porque, segundo a autora citada, é provável que, caso tivesse vivido numa época de menor instabilidade social, não tivesse tido a necessidade de ser tão claro nas suas posições, nem tampouco lhe tivesse ficado tão evidente a influência fundamental que o meio social exerce sobre o desenvolvimento da pessoa humana. A vida política de Vallon foi repleta de escolhas e opiniões particulares, no que se refere aos regimes que existiam na sociedade em que viveu. Em um primeiro momento, por se alinhar aos intelectuais e aos políticos de esquerda, manifestava simpatia pelos regimes socialistas. Posteriormente, ao verificar que os partidos de esquerda eram uma alternativa para o fascismo,
aderiu definitivamente ao Partido Socialista. Contudo, logo se desligou dele, dizendo-se insatisfeito com a preocupação eleitoreira do partido, com o que chamou de eleitoralismo triunfante. Em 1931, Valo iniciou sua participação no Círculo da Rússia Nova, grupo de intelectuais que se aprofundavam nos estudos sobre o materialismo dialético, com o intuito de verificar as possibilidades que tal referencial teórico oferecia aos vários campos da ciência. Segundo Galvão, essas discussões tornaram-se públicas nos 2 volumes do livro A Luz do Marxismo, ambos prefaciados por Valo. Devemos lembrar que as discussões desse grupo não eram voltadas ao sistema do governo, mas à corrente filosófica marxista. Posteriormente, durante a Segunda Guerra Mundial, de 1941 a 1944, enquanto atuava na resistência, Valo foi perseguido pela Gestapo, e passou a viver clandestinamente. Nesse período, filiou-se ao Partido Comunista, com o qual manteve ligação até o final de sua vida. Então aí foi um pouquinho da história de Valo, né, política, que eu acho que faz parte, né, é interessante saber para entender aí os seus estudos, né, suas dedicações. Henri Vallon, da medicina à educação. Agora vamos entrar aí nesta parte. Vallon revela em seu percurso uma trajetória acadêmica sólida que sublinha o seu interesse pela psicologia e posteriormente pela educação. De acordo com Galvão, na época em que Vallon fez seus estudos, não existia na estrutura da universidade um curso específico de psicologia, o que o levou a cursar medicina, com a finalidade de conhecer a organização biológica do homem na tradição médico-filosófica. Vallon atuou até o ano de 1931 como médico de instituições psiquiátricas no Hospital de Bicêtre e no Hospital de Salpêtrière, desculpa aí se estiver pronunciando errado, onde se dedicou ao atendimento de crianças com deficiências neurológicas e distúrbios do comportamento. Desse trabalho, ou melhor, do estudo realizado sobre tais psicopatologias, segundo Mahoney, Vallon defendeu sua tese de doutorado, a qual posteriormente se transformou no livro L'Enfant Turbulent, de 1925. Tal estudo foi consequência da atuação de Vallon em 1914 como médico do exército francês, tendo sido o resultado desse estudo revisto e comparado a outras observações de soldados feridos na Primeira Grande Guerra, que também indicavam a possibilidade de relações entre lesões neurológicas e efeitos do psiquismo. Afinal, ainda de acordo com Mahoney, Vallon considerava o comportamento patológico como um laboratório natural para os estudos da psicologia, pois nessas circunstâncias é possível observar os fenômenos se transformando mais lentamente e assim permitindo observações mais precisas. Ou, nas palavras do próprio autor, a criança normal se descobre na criança patológica, mas sob a condição de não tentar entre elas uma comparação, uma assimilação imediata. Cabe lembrarmos que, para Vallon, comparar não significa estabelecer semelhanças, mas identificar cuidadosamente as semelhanças e as diferenças existentes
pois, para ele, o conhecimento busca o semelhante e o diferente. Podemos afirmar assim que, depois de seus estudos sobre as psicopatologias, Valo dedicou-se ao desenvolvimento da criança, considerando que a questão fundamental dessa área é o estudo da consciência e que o melhor caminho para entendê-la é buscar sua gênese, sua origem. Concentrou-se então no processo de desenvolvimento para explorar as origens biológicas da consciência. Marrone, 2005, página 11. Paralelamente ao seu trabalho como médico, consolidava-se o seu interesse pela psicologia da criança. Em 1925, Vallon fundou o Laboratório de Psicologia da Criança, que inicialmente funcionava junto a uma escola na periferia de Paris e, posteriormente, em 1939, mudou-se para sua sede definitiva, onde funciona até hoje. De acordo com Marrone, em 2005, foi das análises das observações realizadas durante esse período que Vallon extraiu os princípios reguladores do processo de desenvolvimento, assim como identificou vários estágios que o levaram à origem da sua teoria do desenvolvimento. Notamos que, ao caminhar para a compreensão do processo de desenvolvimento de uma criança, desde o seu nascimento até a adolescência, Vallon acabou se aproximando cada vez mais da educação, como veremos posteriormente no tópico dedicado à descrição de sua teoria. Segundo Galvão, Vallon considerava que entre a psicologia e a pedagogia deveria haver uma relação de contribuição recíproca. Assim, a pedagogia ofereceria campo de observação à psicologia, mas também questões para a investigação. A psicologia, por sua vez, ao construir conhecimento sobre o processo de desenvolvimento infantil, ofereceria um importante instrumento para o aprimoramento da prática pedagógica. Vallon participou ativamente das discussões educacionais de sua época, como parte do movimento da Escola Nova, ao presidir em 1937 a 1962 a Sociedade Francesa de Pedagogia, o que possibilitou uma intensa troca de experiências e reflexões com outros educadores sobre os problemas concretos do ensino primário. Presidiu também, de 1946 a 1962, o Grupo Francês de Educação Nova, no qual conheceu as diferentes doutrinas propostas pelo movimento da Escola Nova. Em virtude de tantas atividades e da produção de livros importantes voltados à psicologia da criança, Vallon foi chamado para integrar uma comissão em 1944, nomeada pelo Ministério da Educação Nacional, cuja finalidade era reformular o ensino francês. Esse processo culminou no projeto Langevin-Vallon para a reforma completa do ensino francês após a Segunda Guerra Mundial. O documento, cuja versão final foi redigida por Vallon, trazia a expressão concreta do seu pensamento pedagógico, como podemos observar em seus 3 primeiros parágrafos. A educação francesa há muito é conhecida em todo o mundo por sua alta qualidade e valor cultural. A cada ano, nossas universidades dão boas-vindas a um grande número de estudantes estrangeiros. O nosso ensino secundário goza de semelhante prestígio. Finalmente, a educação primária,
organizada por Jules Ferry. Foi uma das grandes obras da Terceira República. Propõe-se dar a cada um, tão humilde que seja sua origem, o mínimo conhecimento necessário para torná-lo um cidadão consciente, para enriquecer a sua mente e ampliar seu horizonte. No entanto, mesmo antes da guerra, 1945, tornou-se claro que o nosso ensino deve ser reorganizado. O momento parece propício para uma reorganização geral desta construção, para substituir um conjunto heterogêneo, claramente dirigido e capaz de satisfazer todas as necessidades. A estrutura da educação deve, realmente, ser adaptada à estrutura social. Apesar de ser um projeto que expressava as esperanças por uma educação mais justa para a sociedade, ele, de acordo com Galvão 2004, não chegou a ser implantado. Que pena. Agora a gente vai falar um pouquinho, então, deixa eu ver se falta muito, deixa eu ver se vai ficar muito longo esse vídeo, senão a gente pode dividir em dois vídeos também, né? Tem bastante coisa. Eu acho que a gente, apesar que só tem 20 minutos, vamos seguir em frente, né? Mas eu acho que a gente vai precisar dividir esse capítulo em dois, porque a gente tem pela frente um pouco mais de 20 páginas ainda. Então vamos lá, da evolução psicológica da criança aos estágios de desenvolvimento. Uma teoria que contribuiu para a educação. Ao mesmo tempo que a teoria valoniana, traz importantes contribuições para a compreensão do processo de constituição da pessoa para educadores, psicopedagogos e psicólogos, ela deve ser estudada com certo cuidado. Não podemos cair em uma visão reducionista que fragmenta a pessoa nos aspectos motor, afetivo ou cognitivo. Tais dimensões devem ser vistas como configurações de uma totalidade, responsáveis pelo comportamento e pelo desenvolvimento da pessoa, ou seja, cada configuração cria novas possibilidades, novos recursos motores, afetivos, cognitivos que se revelam em atividades que, ao mesmo tempo que convivem com as atividades adquiridas anteriormente, preparam a mudança para o estágio seguinte. Isso nos mostra que a teoria valoniana aponta para duas ordens de fatores: os fatores orgânicos e os fatores sociais, que, juntos, constituem as condições em que inserem as atividades de cada estágio proposto. Afinal, será no mergulho do organismo em dada cultura, em determinada época, que se desenvolverão as características de cada estágio. Nessa perspectiva, a infância é considerada um período claramente diferenciado, com necessidades e características próprias e cuja função primordial é a constituição do aluno. Para tanto, ao se estudar a criança, devemos tomar cuidado para não querer compará-la aos adultos. Nas palavras de Vallon, ao comparar a criança com ela própria, podemos vê-la de forma relativa ou totalmente inapta em relação às ações ou tarefas que ele, adulto, próprio pode executar. Para Vallon, a realização pela criança do adulto em que deve tornar-se não segue, pois, um caminho linear, sem desvios, apesar
certa uniformidade de formação mental que o mundo dos adultos lhe impõe, o que não significa que o adulto tenha o direito de reconhecer na criança somente aquilo que ele próprio lhe inculca. A maneira como a criança assimila esse mundo pode não ter nenhuma semelhança com a maneira como o adulto, por sua vez, o utiliza. Dessa maneira, Vallon recomenda que, ao nos dedicarmos ao estudo da criança, é necessário, antes de qualquer coisa, observar, pois é por meio da observação que podemos efetivamente aprender todas as partes do desenvolvimento. A primeira infância é, sem qualquer dúvida, um objeto de escolha para observação pura. Até os 3 ou 4 anos, a criança pode estar mais facilmente à disposição do próprio observador. Assim, todas as circunstâncias da sua vida e do seu comportamento serão notadas. Contudo, Vallon alerta que nenhuma observação é um decalque exato da realidade, pois não há observação sem escolha, nem sem uma relação, implícita ou não. A escolha é comandada pelas relações que podem existir entre o objeto ou o acontecimento e a nossa expectativa. Isto é o nosso desejo, a nossa hipótese, ou mesmo os nossos simples hábitos mentais. Portanto, é muito difícil, como apresentado na epígrafe deste capítulo, a observar a criança sem lhe emprestar alguma coisa nos nossos sentimentos ou das nossas intenções, que foi a citação que a gente leu no começo do capítulo. Entretanto, se observado com cautela, podemos verificar que, o que diz respeito à atividade mental, as crianças não se desenvolvem em um único e mesmo plano, elas apresentam progressos. Para Vallon, os progressos da criança não são uma simples adição de funções. O comportamento de cada idade é um sistema em que cada uma das atividades já possíveis concorre com todas as outras, recebendo do conjunto seu papel. E, nesse sentido, ao observarmos o desenvolvimento com base na teoria valloniana, devemos identificar em cada estágio quais as diferentes configurações que são responsáveis pela aquisição de novas funções, bem como de novas aprendizagens. De acordo com Mahoney, 2004, página 15, cada estágio é considerado um sistema completo em si, isto é, a sua configuração e o seu funcionamento revelam a presença de todos os seus componentes, o tipo de relação que os une e os integra numa só totalidade, a pessoa. Temos então uma pessoa completa a cada estágio. Antes de nos dedicarmos especificamente a cada um dos estágios de desenvolvimento, é importante descrevermos os conjuntos motor, afetivo e cognitivo, construtos fundamentais da teoria valloniana, para oferecer uma melhor compreensão de cada um dos estágios. Então, vamos falar agora sobre cada um os conjuntos, para depois a gente poder estar falando dos estágios. É por isso que esse capítulo é tão longo, que ele precisa estar um pouquinho mais detalhado. Vamos falar então primeiro o conjunto motor. No conjunto motor, encontramos as funções responsáveis pelo movimento do corpo no ato motor, que nos oferecem a possibilidade de deslocamento no tempo e no espaço, além do equilíbrio corporal. Nesse conjunto, encontramos também o apoio tônico para as emoções,
e os recursos para a construção do conhecimento. Nas palavras de Mahoney, inicialmente, o comportamento motor prepondera sobre o conceitual, sem ação motor ou verbal. Falta a ideia ou vigor necessário para se formar e manter-se. A direção do desenvolvimento vai do motor para o mental. Daí a necessidade imperiosa de liberdade de movimentos nas atividades que contribuem para a construção do conhecimento. Para exemplificar tal ideia, Mahoney descreve o processo de aquisição da linguagem e sua relação com o ato motor. A aquisição da linguagem, recurso central para o desenvolvimento cognitivo, depende de um longo ajustamento de sequências de movimentos imitativos dos sons da língua que é falada na cultura. Contudo, nem sempre houve essa consciência de que o ato motor é um dos pontos principais da aprendizagem. Muitas vezes, o ato motor foi visto e compreendido a partir de uma visão mecânica e estrutural. Em outras palavras, o ser humano era compreendido como uma máquina e, portanto, o movimento provocava desatenção. Segundo Limongelli, essa atuação caracteriza-se por uma análise descritiva e revela compreender o movimento como exclusivamente deslocamento voluntário do corpo ou de partes do corpo no tempo e no espaço. Desconsidera, assim, o sentido humano do movimento e considera-o semelhante aos movimentos realizados por qualquer objetivo. Para deixar mais claras suas ideias, Limongelli faz uma pequena brincadeira que consiste em pensar em duas situações, utilizando-se de sensações atuais ou memorizadas. Vejamos quais seriam as situações. Situação 1. Você está brincando de pega-pega ou jogando queimada com os seus colegas na escola. Situação 2. Você está sentado confortavelmente, realizando a leitura de um romance ou um livro de ficção. Em qual das situações você realiza movimentos corporais? Ainda de acordo com Limongelli, a maioria das pessoas dirá que é na situação 1, pois nela há deslocamento do corpo no tempo e no espaço. Caminha-se assim ao encontro de grande parte da literatura que trata a relação entre movimento corporal humano e processos de ensino-aprendizagem, de forma estanque. Em outras palavras, desconsideram-se as relações entre as dimensões motora, afetiva e cognitiva, além das influências dos elementos internos da pessoa, emoções, sentimentos e pensamentos, para a realização dos movimentos corporais. Para tanto, recorremos à teoria valoniana para compreender as contribuições do movimento na integração das emoções, dos pensamentos e das intenções. Conforme Vallon, não podemos esquecer que o movimento não ocorre tardiamente, mas desde a vida fetal do ser humano, pois é na ontogênese que as funções começam a esboçar-se com o desenvolvimento dos tecidos e dos órgãos correspondentes antes de se poderem justificar pelo uso. Futuramente, no nascimento, tais movimentos persistem ao se emitirem respostas a estímulos determinados em sistemas definidos de gestos e de atitudes. Vallon, no entanto, alerta-nos para o fato de que as modificações do movimento para a função complexa do tônus
não ocorrem rapidamente, mas em etapas sucessivas. Não há nenhuma razão, por exemplo, para ver na pedalagem do recém-nascido o gesto já constituído da marcha, pois este só aparecerá ao fim de longos meses, durante os quais estarão sucessivamente em jogo novos centros nervosos. Afinal, de um ato para outro que vem mais tarde, transmite-se certamente movimentos, mas transformados, na medida que se integram noutros sistemas e obedecem a outras necessidades. Isso ocorre porque, segundo Vallon, os primeiros impulsos da criança são atos de nível mais baixo, cujas motivações são mínimas, parecendo assim descargas motoras atuando por si mesmas. É bem longo esse do conjunto motor. Para ultrapassar tais afetividades brutas dos aparelhos motor e sensorial, é necessária a formação de materiais sensório-motores que possibilitam o aperfeiçoamento dos movimentos e das ações. Vallon exemplifica essa passagem ao falar sobre a mão e o olho e, posteriormente, sobre as séries auditivas e vocais. O olho e a mão passarão a estar estreitamente associados para a exploração e manejo das coisas ambientes. Mas o exemplo mais notório é, sem dúvida, o das séries auditivas e vocais, que a criança passa longos momentos a constituir com os seus gorjeios. O som que produziu mais ou menos fortuitamente é repetido, afinado, modificado e acaba por se desenvolverem longas sequências de fonemas em que as leis e as alegrias do ouvido se vão tornando cada vez mais reconhecíveis na formação de sons. Verificamos assim que o movimento constitui o denominador comum das transformações que são produzidas simultaneamente nos vários campos sensoriais. Nas palavras de Vallon, na criança é um movimento que se devém os efeitos correlativamente registrados nos diferentes sentidos. Ele constitui um meio novo de coordenação do mundo das impressões, permitindo agrupar as que são relativas a uma mesma presença, a uma mesma existência, a um mesmo objeto, seguir o que se desloca de um campo sensorial para outro, enfim, substituir a permanência da caixa ao poliformismo e à fugacidade das impressões. Dessa maneira, a criança adquire o gosto pela repetição e o prazer dos atos, pois a eles se deve a indispensável perseverança de sua aprendizagem. Ainda nas palavras de Vallon, o apetite pela investigação, que arrasta toda criança normal, incita a transferências, no decorrer das quais a fórmula se separa do ato. Devemos lembrar que a criança começa por não saber reproduzir os movimentos ou os sons emitidos diante dela, a não ser que ela própria os venha a exercitar espontaneamente. É então necessário que o ato a imitar sobreviva no aparelho motor para que a imitação se efetue. Ela é, no entanto, o seu novo motivo. Assim, nessa trajetória, o que antes era pertencimento dá lugar à individualização, e o conformismo dá lugar à imitação, pois a atração que a criança sente pelas pessoas à sua volta é uma das mais precoces, é uma fonte inesgotável de iniciações. Por isso, por não ter uma imagem abstrata ou objetiva de seus modelos,
A criança só imita as pessoas que exercem sobre ela certa atração, pois na base das suas imitações está o amor, a admiração e também a rivalidade. Cabe aqui destacarmos que, entre a observação e a reprodução dos movimentos a serem imitados, existe um período de incubação que pode ser de horas, dias ou semanas, ou seja, a imitação não é a reprodução imediata ou literal do que se observa. Diferentemente do que ocorre com as pessoas, os objetivos são vistos pela criança apenas como elementos sensório-motores que entram no exterior da atividade, pois eles não apresentam, na visão dela, relação com a sua estrutura. Por isso, a criança atira os objetos ao chão, ficando atenta ao seu desaparecimento. Depois de aprender a agarrá-los, desloca-os com os braços, como para exercitar os olhos e encontrá-los em cada nova posição. Por mais fecundo que possa ser esse período para a discriminação e o inventário dos objetos, a criança deixa-os de lado. Só mais tarde surge a exploração dos objetos, quando eles se tornam instrumentos, ou seja, à medida que são dinamicamente integrados à ação da criança. Um bom exemplo para demonstrar essa relação é quando a criança transforma seus brinquedos em instrumentos. Os brinquedos que mais agradam não são os que melhor se assemelham ao real, mas em que a sua fantasia, a sua vontade de invenção e de criação estão proporcionalmente limitados. São aqueles cujos significados mais dependem de sua própria atividade. Devemos enfatizar que tal atividade não é apenas uma brincadeira que envolve fantasia, sem nenhuma consequência. Pelo contrário, ao realizar tal atividade, a criança dá origem ao que Vallon denomina gestos de simbolização. Trata-se do momento em que a criança perde a sua semelhança imediata com a ação ou o objeto, para levar a imagem e a ideia para além das próprias coisas, para um plano mental em que se possam formular relações menos individuais, menos subjetivas e cada vez mais gerais. Ela consegue ultrapassar o gesto e atingir o signo. Um exemplo desse salto qualitativo ocorre quando a criança consegue ultrapassar os elementos imitativos e caminhar para os elementos mais convencionais, como em um desenho, por exemplo. Um movimento inscreve-se em grafite numa parede ou em gatafunhos num papel. Este efeito pode impressionar a criança, que o tenta repetir, iniciando assim uma atividade circular em que o gesto e o traço se comparam através das suas variações, mas o ciclo se desfaz pela necessidade espontânea ou sugerida de encontrar um significado para os traços. A sua relação mútua é a primeira ideia que surge sem nenhuma condição de semelhança. Depois a criança compõe o seu desenho segundo um tema, mas com elementos muito mais convencionais do que imitativas. Esta intuição da figuração gráfica pode ser então utilizada em proveito da escrita convencional, de Vallon, 2005, página 171.
Bom, o autor mostra-nos, assim, que o ato motor não se limita aos domínios das coisas, mas, por intermédio dos meios de expressão, é suporte indispensável do pensamento, fazendo com que o autor, fazendo com que o ato motor participe das mesmas condições, além de ser um dos fatores essenciais para a evolução mental da criança. Isso nos permite, portanto, repensar o sentido da dimensão motora, a fim de conseguir repensar o comportamento dos sujeitos em seus múltiplos espaços. Bom, eu acho melhor encerrar o capítulo por aqui, porque a gente ainda tem aí, ó, o conjunto afetivo, não é tão longo, mas aí o cognitivo, e aí a gente vai entrar nos estágios de desenvolvimento, né? Então eu acho melhor a gente deixar essa parte, fazer um vídeo de continuação do capítulo 6, porque vai ficar muito longo, vai ficar um vídeo enorme, que vai dar 2 capítulos aí, que a gente ainda tem bastante página. Então vamos encerrar aqui, vamos fechar com o conjunto, então, motor, certo? Que a gente deu início, já terminamos, conjunto motor. A gente volta um capítulo 6, uma continuação, falando aí os próximos conjuntos para entrar nos sistemas. Então, eu quero desde já agradecer a participação de vocês. Não deixe de assistir os vídeos, não deixe de estar acompanhando, participa. Mas, como é que participa? Fácil. Só curtir, comentar e deixar o seu e-mail para constar aí na minha lista de presença, né? E para você estar recebendo aí o certificado desse curso de extensão que a gente está falando sobre teorias da aprendizagem e vou trazer sobre jogos e brincadeiras também, né? Então a gente volta no próximo capítulo, no próximo vídeo. O capítulo não ficar muito, o vídeo não ficar muito extenso, aí a gente divide aí. Então, desde já eu quero agradecer imensamente por quem está participando. Tem sido muito importante para mim a participação de vocês, alguns comentários que vocês têm deixado aí para mim, tem sido de grande valia. Teve até uma pergunta de um colega nosso, então eu quero muito agradecer e eu respondi já respondi a pergunta desse nosso colega. Desculpa, agora não me lembro o nome dele. Mas no próximo vídeo eu vou anotar para não me esquecer o nome dele, para deixar esse recado para ele ver lá, que eu não sei se ele já viu, que eu respondi a pergunta dele, tá bom? Então, muito obrigada desde já. E a gente volta aí no próximo vídeo com a continuação do capítulo 6. E aí, o meu. Até breve. Tchau, gente.